Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, presenças ilustres hoje aqui no programa Pânico. Estamos aqui com o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, ele que é filósofo, escritor, ele que fala sobre política, comportamento, está lá na colunista da Folha de São Paulo. E nós temos também o Conrado, o Fernando Conrado, que está aqui também no link. Nós vamos bater um papo com o Pondé e o Conrado também tem uma pergunta, mas eu gostaria de dizer alguma coisa antes de começar o programa. Pois diga. Porque é o seguinte, hoje em dia é muito complicado. Às vezes você fala um negócio aqui, tiram do contexto com aqueles cortes do Floyd lá. Eles tiram aquilo lá, eles colocam numa outra história, dão uma outra intenção naquilo que a gente falou. Mas, cara, é a consequência do tempo, a gente tem que conviver com isso, então é assim que a banda toca. Assim a bagaça. Assim que a banda toca. E, em relação a esse negócio do Pondé, eu devo dizer o seguinte, o Pondé esteve aqui no Pânico no começo da pandemia. Ele esteve ao vivo aqui no estúdio, no comecinho da pandemia, e eu me lembro bem que naquela época ele falou o seguinte... Nesse momento, não foram essas as palavras que ele usou, mas era mais ou menos assim. Ele falou, nesse momento que a gente está vivendo, agora vai ter que todo mundo conversar um com o outro. Exato. A gente vai ter que conversar com o governante, vai ter que conversar com um bandido, a gente vai ter que conversar com um bandido da favela, porque vai ser todo mundo que vai estar vivendo esse período da pandemia. E eu me lembro muito bem que veio uma enxurrada. Porra, o Pondé! Virou a casaca. Está falando com um bandido e tal. Então, quer dizer, a pessoa interpretou daquela maneira, passou aquilo, e eu entendi verdade, então aquilo que você estava falando. Tem muito burro. E a gente tem que conviver com as pessoas que agem dessa maneira. Mas a gente tem que ser elegante e não chamá-los de burro. A gente fala que o país está dividido. Tal, não sei o quê. Chama de jumento. Isso, não pode chamar de jumento, nem de burro. Jegue. E eu me lembro muito bem, e teve uma enxurrada de crítica. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu também, se eu fosse presidente, se eu fosse um cara ali que fosse, eu ia falar, pô, vamos juntar todo mundo, os caras bons da economia, os caras bons da medicina, onde é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Agora se criou toda essa história aí. Perfeitamente. Então eu acho que a gente tem que interpretar mais as coisas. Né? Mas... Se é que você vai fazer a pergunta... Dane-se, Pondé. Você o BO é teu, aí, eu quero que você se ferre, Você tá igual o Lula. Não é porque você tá com essa barbinha aí, ó. Belo abrigo. Não, mas só complementando, eu faço das palavras do Emílio as minhas, no sentido que tem uma dicotomia mesmo. E é insuportável isso. A gente já tá vivendo de novo esse segundo turno. Pondé, você entra pra briga ou você acaba rindo, com todo respeito, dos idiotas que não te compreendem? Os inteligentinhos que eles chamam. Olha, primeiro eu queria dizer, eu lembro bem dessa ida no começo da pandemia, foi assim, tipo, sei lá, 24 horas antes de rolar o tal confinamento. Eu lembro muito bem. Eu lembro, inclusive, que no meio dessa entrevista, o Emílio perguntou assim, Pondé, você acha que a gente está sendo irresponsável de estar aqui juntos, né, no estúdio? Eu lembro bem, foi uma excelente conversa. Agora, com relação a essa pergunta, se eu entro na briga ou se eu fico de longe, eu dou risada, eu faço um pouco dos dois, né? Porque eu tenho discutido, eu fui no plano do pensamento público, eu fui um dos primeiros da academia a abertamente criticar o PT e criticar a esquerda no Brasil, né? Então, eu sempre participei da briga. O que eu não faço e não vou fazer nunca é ficar preso a uma posição a priori e ter que encaixar tudo nessa posição. Então, nunca dei adesão a nenhum candidato político, nenhum partido político. Aquele texto que eu escrevi no Cenário de Horror sobre o Lula, eu continuo dizendo a mesma coisa. Tomara que a gente tenha outra opção. Mas até agora não apareceu essa outra opção. E eu não sei se vai surgir até lá. E o Bolsonaro tem feito um governo bastante complicado, principalmente depois da pandemia. Muito bem. Deixa o Conrado tá lá online também. Pode fazer sua pergunta, Conrado. A minha pergunta pro
para o professor Pondé ali era exatamente essa. Até que ponto, no texto dele, ele fala desse cenário de horror que tem que escolher entre o Alien ou o Predador, né? E ele dizia, que o Lula é o melhor negociador aí que o Bolsonaro. E só que eu me lembro de todas as negociatas do Lula foi exatamente comprando o Congresso, comprando o Senado, comprando seus apoiadores. Então, o que eu gostaria de perguntar ao professor é esse. É esse tipo de administração que o senhor espera aí de um presidente aí, professor? Porque nesse aspecto eu, Conrado, ao menos, prefiro que a gente trabalhe pela via republicana dos negócios, que é o que a gente está vendo acontecer hoje. Talvez muito mais duro, muito mais chula, muito menos arco-íris do que a gente tinha com Lula, mas para mim me parece a maneira mais real de todas. Olha, a tua pergunta é pergunta ampla. Primeiro, eu diria que eu não tenho nenhuma certeza que a gente está tendo, por exemplo, a administração republicana da crise sanitária. Acho que não dá para dizer que a gente está tendo a administração republicana de forma nenhuma da crise sanitária, tá? Em segundo lugar, assim, nesse texto ao qual você fez referência do Predador versus Alien, eu deixava muito claro que o que estava em questão ali era uma posição sobre o que é qual é o olhar do ceticismo conservador. Esse era o tema principal da coluna. O tema principal da coluna não era como o Emílio bem definiu aí, e eu acho que ele tem toda a razão, que hoje é isso mesmo. Você escreve uma coisa e cada um interpreta do jeito que quer, corta a frase do jeito que quer. Isso é muito antigo. A Inquisição já fazia isso. Mas o senhor coloca ali até que o Bolsonaro não era um texto que o Bolsonaro não era tão conservador assim. Eu li o texto, sabe? Não estou fazendo nada pejorativo. O Bolsonaro não é conservador. Ele não. Se você olhá-lo do ponto de vista da tradição, o conservadorismo inglês, ele é cético. Ele não adere a formas religiosas a priori. Ele não tem ideias do que a gente deve então construir o mundo a partir do que existia antes. Não tem uma adesão necessária a forma, muito pelo contrário, a formas autoritárias. Com relação à negociação que você perguntou, primeiro, eu não acho uma ilusão, e aí eu vou fazer uma analogia. Quando eu escrevi um texto depois desse, na Folha, uma coluna na semana seguinte, eu dizia que o lockdown radical no país não pode acontecer, porque a gente não tem estrutura para fazer um lockdown radical no país. Eu diria o seguinte, se fosse para fazer um lockdown no país, a gente teria que ter começado há 50 anos atrás. E se fosse para a gente dizer assim, de forma muito clara, como é que a gente poderia fazer uma administração em que o STF, por exemplo, não virasse política, a gente teria que ter começado há 50 anos atrás. Eu acho que a discussão sobre o Bolsonaro ser uma figura reta e o seu grupo ser reto, eu acho que essa é uma discussão bastante fora da realidade. A situação em que o Lula e o PT entraram, na realidade, foi esse o grande problema de quem era petista ou é petista, que não é o meu caso, é o fato de que a estrutura fisiológica do poder brasileiro é muito antiga. Hoje isso está muito claro, o PT participou dela, mas acho muito difícil dizer que o Bolsonaro ou todo o seu grupo estejam muito distante, próximos de um republicanismo tão limpinho como às vezes parece estar. E eu reafirmo que me parece... É claro que é uma hipótese completamente, a gente não dá para dizer que seja plenamente científica, mas levando-se em conta governos testados entre os testes pelo que o Lula passou e o teste que o Bolsonaro vem passando nessa pandemia, talvez me parece que o Lula teria saído talvez um pouco melhor na administração da pandemia. Mas é uma hipótese que não dá para testar em laboratório, né? Muito bom. Muito bem. Pondé, nesse texto que você escreveu, que você comenta do lockdown absoluto, você fala que ele tá para a esquerda, assim como a cloroquina tá para a direita. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, desses extremos, né? Lockdown você já falou, mas queria ver a sua visão da cloroquina. Na realidade, sabe, Sininha, a impressão que eu tenho é que a palavra lockdown, ela é, antes de tudo, um fetiche. Como ela é em inglês, parece chique. Verdade. Né? Mas, assim, se a gente traduzir lockdown por confinamento, ele existe em algum grau, em alguns lugares do país. A gente vive um lockdown mais ou menos em São Paulo. A gente já viveu isso em Araraquara, Ribeirão Preto. E em alguns locais vai e volta. Então, quando eu disse que o lockdown
era o fetiche da esquerda, como a cloroquina da direita, eu me referia a essa imagem do lockdown, tipo assim, comparar o Brasil com a Nova Zelândia, comparar o Brasil com a Dinamarca, sabe? Uma percepção de que a gente pode aplicar condições como essa, como se aplica na Nova Zelândia, que tem 4.900.000 habitantes, certo? Ou seja, quase ninguém em comparação ao Brasil. Tem uma estrutura de classe média gigantesca, um país muito mais organizado do que o nosso. Estou pegando um exemplo da Nova Zelândia porque ela é comumente comparada. Com relação à cloroquina e todo esse debate do tratamento precoce e toda essa politização do debate científico, a gente sabe que a ciência, do ponto de vista do que a gente chama em filosofia de teoria da ciência, que tem um nomão para isso, epistemologia, sempre existiram elementos extra-racionais na ciência, que estão fora do método. Dinheiro, vaidades, disputas. A ciência é um método que levanta hipóteses, que você faz experimentações e refuta algumas, outras são verificadas e, ao mesmo tempo, sai artigo na mídia que ainda não passou por revisão de pareceristas, falam que a Coronavac é isso, daqui a pouco falam que a Coronavac é aquilo. Então, a ciência não é o que o senso comum pensa. Mas me parece que a ideia de cloroquina, de tratamento precoce, não tem fundamentação científica razoável. Eu acho toda essa discussão, essa tentativa de transformar o debate científico numa questão ideológica, que aconteceu na gripe espanhola, uma coisa que tem atrapalhado muito a gente. Se a gente tivesse mais vacina até agora, talvez fosse melhor, né? Muito bem. Conrado, quer fazer uma pergunta, Conrado? Minha pergunta aqui para o professor é... Professor, a gente vem nessa discussão aí, né, falando de perdas econômicas, perdas de vidas, que é tudo muito triste, mas a gente tem uma perda muito maior também, né? Também aí, eu queria que o senhor elaborasse sobre esse tema, sobre a perda civilizacional. No momento que a gente acaba, durante esse lockdown, o senhor fala aí dessa paralisação toda, a gente tem uma degradação das habilidades humanas, ninguém mais está trabalhando, ninguém mais está no seu state of art, a gente tem uma degradação do estímulo humano por crescimento, a gente tem uma degradação das nossas fontes organizacionais. O que o senhor pensa, quanto tempo o senhor acha que a gente vai demorar para o ser humano começar a se adaptar a essa nova realidade? O senhor acha que a gente vai viver numa realidade nova, assim? Ou se o ser humano cada vez mais vai se sujeitar a essa perda do senso de dever de luta pela liberdade? Olha, eu acho essa questão bastante complicada, né? Assim, em relação à própria praga, à própria peste, se você pega textos, por exemplo, que eu conheço um pouco do século XIX na Rússia, o tempo inteiro se fala, inclusive em 1920, você tem uma carta que o Lenin escreve, em que ele fala, nessa nossa época terrível, em que a gente tem cólera, tifo, gripe espanhola, né? Matando pra cacete, isso em 1920, né? Começo de 1920 na Rússia. A gente tem textos, eu fiz até um experimento no Café Filosófico no começo da pandemia, em que eu pedi para ser lido pelo host do Café Filosófico, o Felipe, um texto que falava: vivemos uma época terrível em que ninguém confia em ninguém, em que não há liberdade, em que há muita discussão política e violência. E eu pedi para isso ser lido e não ser dado a fonte, né? E depois eu disse a fonte. A fonte era uma revista em Paris de 1830. Então, por que eu estou apresentando isso? Porque eu vejo as coisas num plano um pouco mais longo, né? Acho que a humanidade nunca conseguiu lutar pela liberdade desse jeito tão lindo. Não acho que... Eu entendo liberdade como viver dentro do espaço da lei, né? Não acho que a liberdade seja um valor unívoco, evidente de definir, certo? Não acho que seja assim. Acredito que um governo de instituições é melhor do que um governo de pessoas. Em relação à parte da sua pergunta que fala quando que a gente vai voltar
alguma condição, eu tenho a impressão que, passada a pandemia, no sentido de que já tem uma imunidade melhor, as vacinas sejam cada vez melhor, eu não acho que a gente vai viver nisso a vida inteira. A humanidade já passou por pestes muito piores que essa, apesar de que cada vida perdida é uma perda absoluta. E me parece que o governo federal perdeu muito espaço, uma semântica muito infeliz para lidar com o sofrimento das pessoas, certo? E governo na democracia tem uma dimensão circense, uma dimensão teatral, e acho que houve uma infelicidade na semântica do nosso governo federal nesse instante. Portanto, me parece que a gente não vai viver para sempre assim. Essa pandemia vai passar, como outras epidemias passaram. O impacto sobre a economia já está aí. Provavelmente o retorno vai ser bastante diferenciado de um lugar para o outro, bastante confuso, muita gente... Mas é importante a gente não ficar achando que esse é a primeira vez que a humanidade passou por uma tragédia como essa. Não é que isso alivia o sofrimento e a dor de quem perde ente querido, né? Mas analisando historicamente, estatisticamente, não me parece que a gente possa dizer que nós vamos viver para sempre desse jeito. E com relação à perda das forças produtivas, em momentos de crise como essa, há, de fato, perda de forças produtivas. Eu não acredito, e aí é um olhar que eu posso estar enganado, mas não me parece que o governo Bolsonaro tenha primado por um vocabulário, por uma prática muito próxima à liberdade republicana. Não me parece. E não me parecia desde o começo. Fiz críticas ao Bolsonaro mesmo antes dele vir a ganhar a eleição, né? Então, não, isso não é uma coisa nova assim, no meu repertório. Então, mas habilidade zero, né? Habilidade zero do Mandrião. Habilidade de conduzir. Zero. Conduziu errado. terrível. Mas, ao mesmo tempo, também, e isso não é privilégio nosso aqui do Brasil, não. Exatamente. O mundo inteiro, Não é, não. O mundo inteiro tá nessa. Porque o político, ele não perde a oportunidade. Ele falou, tem a pandemia. Aí, de um lado, falou, eu resolvo assim. Deixa com o pai. E o outro falou, eu resolvo assim. Como tirar proveito. E perderam pro vírus. 7-1. Entendeu? Perderam de 7 Todos os lados. A que grande tentaram verdade é essa. Se tivesse feito aquilo que nós pregamos neste programa, meu Barba Linda. Presta atenção, Barba Linda. Se eles tivessem, se os governantes, se os nossos gestores tivessem pregado naquele momento de sentar todo mundo, senta os caras, porque, pô, quem são os melhores de ciência aqui? Senta aqui, senta Paulo Guedes, senta todo mundo. Calcinha apertada, senta aqui, vamos sentar, vamos ver como é que nós vamos resolver essa treta que está aqui. Talvez fosse diferente do sexto. Mas agora já foi feito, dane-se, eu quero um nome para chapa tênis. Vai lá, Barbinha. Eu quero um nome, Juro, um nome para chapa tênis do Marinho que está buscando a terceira via. A moeda Pode fazer. Salve, Juro, professor Pondé, prazer em revê-lo. Fiquei contente em ouvir de você que você, pelo menos, aparenta ser um entusiasta da formação da via vencedora para a gente perfurar o binarismo besta que contamina e atrasa o nosso Não Brasil. fala assim besta, não. Não interrompi vocês. Vamos lá. Mais grosso que porta de igreja. Queria te perguntar, professor, qual é a linha? Você poderia, assim, na alto da minha humildade aqui, eu queria perguntar para você, no alto da sua Ainda sabedoria, qual seria a construção dessa... Como é que se poderia se dar? A construção narrativa, construção do discurso político para conquistar mentes e corações do povo brasileiro que está tão sofrido e está tão desesperado em busca de uma solução. Tá certo. Olha, eu acho que o Brasil tem estado numa situação bem difícil há muito tempo, né? O estrago que o PT fez à política brasileira foi muito grande. E, inclusive, o que a gente vive hoje com o que eu entendo, um grupo extremamente despreparado e grosso administrando Brasília, é já resultado do estrago, em grande parte, resultado do estrago que o PT fez durante muitos anos no governo brasileiro, né, na administração federal. Eu acho muito difícil, sabe, uma solução simples agora, porque as redes sociais, elas têm um impacto muito grande na política e esse impacto, ele tende a ser, como você falou, binário. Né? Ele tende a ser polarizado porque as redes sociais gostam de lacração.
gosta de frase pobre e gosta de slogans, na verdade, que antigamente eram só slogans da publicidade, né? Como eram nas assembleias. Eu lembro quando eu estava na faculdade, nos anos 80, as assembleias também tinham essa, apesar que não existia o nome, existia esse mesmo tipo de lacração. A minha impressão ideal é que a gente conseguisse isolar tanto bolsonaristas, que eu acho um apocalipse zumbi, quanto lulistas e petistas, que eu acho uma praga, como eu sempre usei essa expressão para o PT durante muito tempo. E se a gente conseguisse construir, dentro dos nomes possíveis, figuras que vão do Ciro ao Dória, ou mesmo ao Mandetta, para citar um nome que ficou famoso no meio da pandemia, mas não acho que tem nenhuma condição, talvez a gente encontrasse alguma solução viável entre esses dois extremos. Mas, repito, me parece difícil nesse momento encontrar. Se a gente pensar no Biden, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo uma analogia, porque eu fiz o mesmo tipo de argumentação na eleição do Biden versus Trump, nos Estados Unidos, na mesma coluna, né? Também fiz esse tipo de argumentação. Só que essas soluções, elas são construídas durante muito tempo. Eu lembro que em 17 e 18, aquele sociólogo americano, cientista político, o Mark Lilla, ele escreveu um texto, um livro que se chamava, no Brasil foi traduzido, se não me engano, como O Progressista de Homem Futuro, alguma coisa assim. E ele criticava o seu Partido Democrata por ter se tornado excessivamente identitário e, portanto, ter perdido a possibilidade de construir um denominador comum. O que aconteceu na eleição americana? O Partido Democrata conseguiu oferecer Biden, que é uma figura de consenso, com uma vice que representa posições identitárias e, portanto, acalma durante um tempo as alas extremamente radicais do Partido Democrata e conseguiu afastar o que eu considero um risco, que é o trumpismo nos Estados Unidos, certo? Aqui no Brasil, é isso que eu falei, não parece ter esta figura, que é uma figura que tem que ter tradição política. O Biden é um homem de muitos anos na política americana, certo? A gente não tem uma figura que tenha construído um cenário como esse, por isso que eu acho difícil. Agora, se é para citar nomes que eu acho que poderia construir alguma coisa, me parece que de Tássio Gereissati, a Dória, a Ciro Gomes, e um deles figuras completamente ideais, talvez a gente conseguisse construir um centro, não centrão, né? Um centro que fosse um pouco mais viável e calasse os dois extremos. A gente precisaria se livrar dos bolsonaristas e dos petistas. Eu acho que a forma mais... Gostaria de fazer uma pergunta para o meu colega. Meu colega de palestra é Luiz Felipe Pondé. Como é que o senhor está? Tudo bem? Eu queria falar a respeito... Tudo bem, você? Tudo certo. Parou da careca. Passei a máquina hoje. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Nessa questão das redes sociais, nós temos uma histeria coletiva que Chesterton já havia citado em suas obras. A histeria coletiva. Ora, você é gado se você protege o governo, ou se você faz alguma crítica, você é comunista. A questão dessa terceira via, você não acredita que existe um perigo da terceira via porque existe uma certa via dizendo que existe um purismo político, porque a política não é pura e o senhor sabe muito bem disso. Então não existe esse perigo de falar desta pureza, que a política não é pura por dentro, e nós sabemos, de todo mundo falar que tudo é possível na política, mas quando entra o sistema é completamente complexo. E não se esqueça que eu espero o senhor às 18 horas para uma palestra na Luz Amarela. Hoje às 18 horas eu vou estar um tanto ocupado. Eu não vou conseguir comparecer a essa palestra. Tem aula de pilar. Olha, sem dúvida nenhuma a política não é pura, né? Se a gente fala de filosofia política, Aristóteles já sabia disso. Sim, a política nunca foi pura. E eu concordo com você. A expectativa de, por exemplo, eu tendo a valorizar estados não gigantescos, eu tendo a valorizar posições mais liberais, né, tanto em moral quanto em economia. Mas, por exemplo, eu acho difícil candidaturas tipo do Partido Novo decolar, porque o Partido Novo muitas vezes parece uma espécie
há um risco de procurar a terceira via se fosse a via onde a gente vai encontrar as virgens na política. Não. Por isso que eu estou citando nomes que estão aí, digamos assim, no mercado político. Pessoas que estão há muito tempo no mercado político, uns mais do que outros, que estão administrando problemas, que estão construindo marketing, que estão na discussão, alguns há mais tempo do que outros, e que talvez possam viabilizar situações que sejam menos terríveis do que a gente tem vivido desde os governos PT. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês. Também falo. Vocês estão com um papinho muito Twitter, rede social. Twitter? Pegue Mandrião. Certo, pega o genocida. O genocida tá lá em Goiânia, aglomerando. Pegando as criancinhas, porra. Onde tá o Barba? Tá lá no New York Times. O Barba tá pedindo vacina. Jornal francês. Convocou o G20. Olha o genocida aí. Estão na bolha, bonitão. Eu queria saber se eu teria... Isso é política, bicho. Eu quero saber se eu teria apoio do Pondé, que nem o Moro falou que apoiaria e votaria em mim. Você votaria em mim, velho? É de noite. Queremos você aqui, hein, velho? O Gentili, Pondé. Gentili juntou com a Moeda. O Gentili. Vou perguntar pro... Eu vou perguntar pro Pondé e pro Conrado. Gentili, o que você... A chapa tênis do Marinho. É a pesquisa. O Moro falou que ia votar em mim, hein, velho? É de novo. E aí? Olha, veja, eu acho o Gentili um grande humorista, já tive algumas vezes nos programas dele, dou muita risada com o trabalho dele, acho que ele tem um papel importante, digamos assim, em meio à cultura pública, mas não vejo ele como alguém que tenha histórico de administração, assim como também não vejo o Moro. Né? Nunca vi o Moro como alguém que tivesse histórico para ser político, né? E também não vejo isso no Huck, não vejo isso no Gentili. Portanto, eu prefiro sempre políticos profissionais. Exemplo da Croácia. Muito bem. E você, Conrado? Não, mas ao meu ver aqui, o Partido Novo aí é o clube do Amoedo, né? É só o modo como ele criou para tentar chegar ao poder. E eu não acredito que vai ter repercussão nenhuma aí do Gentili querendo concorrer com o Amoedo, porque obviamente o Amoedo vai querer ser o cabeça de chapa, vai botar o Gentili, mesmo nesse cenário absurdo aí que vocês estão falando, vai colocar ele para ser vice, né? Porque ali o Partido Novo, como o Pondé muito bem falou, aí é só uma... brincar, né? Eles estão brincando de fazer política ali. Então ali não é nada muito sério. Vai ser engraçado. No mínimo, será engraçado. Tiririca. Eu quero agradecer, Conrado. Obrigado. Pondé, porra, brigadão, cara. Tá um rabino, Pondé. Tá bonito, Obrigado Pondé. a vocês. Com essa camisa aí capitã, barba da União Soviética. Uma homenagem aos Smurfs. É uma homenagem à turma. Pondé. Sempre provocador como Sócrates. Obrigado, viu, Pondé? Muito obrigado. Foi um prazer, como sempre. Bacana. Obrigado a vocês. Vamos esperar passar aí para você vir aqui ao vivo, que ao vivo é mais bacana, que a gente troca uma ideia dá aqui. Pra pegar na barba. Pessoalmente. Obrigado. Gostei da japona dele. Tchau.